Bom, pessoal, vamos lá. Eu falei para vocês que a gente trocou de dia, tá, tudo bem. Mas aí eu já mandei a foto das aulinhas de hoje, né, do livro de português. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos ler o texto, tá? O texto se chama A Mulher de Preto. Então, assim, é um texto um pouquinho longo. Então, eu vou pedir para vocês estarem lendo, tá? Algumas vezes, como eu sempre explico, porque nenhuma leitura é suficiente uma vez só. A gente vai ler várias vezes até a gente entender bem o texto. Aí nós vamos partir para as perguntinhas que tem na página aí. Então, ó, perguntinha 1. A expressão sublinhada na frase com efeito, ó, sublinhada, teve tempo para uma e outra coisa, possui que sentido? Então, no texto aparece essa frase, né? Teve tempo para uma e outra coisa. Essa frase que está grifada aí, ela tem que sentido para a gente? Respostinha A. Ela tem um sentido somente para as primeiras coisas. B. Para as duas coisas. C. Primeiro para uma coisa, segundo para outra. D. Para a segunda das coisas. Eu vou repetir a pergunta. A expressão sublinhada na frase com efeito teve tempo para uma e outra coisa. Possui que sentido? Então, esse pedacinho, ó, teve feito para uma e outra coisa. Então, qual será que é a resposta certa? É somente para a primeira coisa? Não. B. Para as duas coisas? Acredito que sim. Vamos vir a C. Primeiro para uma coisa e depois só para outra? Não. D. Só para a segunda? Não, né? Ele teve para as duas coisas juntas, ó. Teve tempo para uma e para a outra, as duas juntas, certo? Perguntinha 2. De acordo com o texto, que texto? A Mulher de Preto. O trecho sublinhado. Olha, outro trecho sublinhado. Então, qual é? Esses vestígios de uma longa aplicação intelectual. Remete a que parte do texto? Então, primeira coisa, nós vamos ter que procurar essa frase aí lá no texto. Então, tem lá, esses vestígios de uma longa aplicação intelectual. Então, vai procurar lá no texto. Achou lá no texto? Essa frase se refere a quê? Ela se refere ao Estevão, aos 24 anos, que adquiria uma magreza que não era... que não era dos 16. Tinha a timidez pálida, a cabeça pendia-lhe um pouco para frente pelo longo hábito da leitura. Então, essa partinha que está grifada aqui, que é esses vestígios de uma longa aplicação intelectual, o que ela se refere lá no texto? A frase anterior, né? E qual é a frase anterior? Estevão, aos 24 anos, adquiria uma magreza que não era dos 16, né? Tinha a tez pálida e a cabeça pendia-lhe um pouco para frente, pelo longo hábito da leitura. Então, isso é da segunda perguntinha, né? Aí nós temos a terceira. No trecho, disse ele ao saber da resolução paterna. A palavra destacada pode ser substituída por. Então, nessa aí, qual é a palavrinha que está escrito em destaque?
a palavrinha que está em negrito, que está escrito em cor mais forte. É ele, né? Então, olha lá. No trecho, disse ele ao saber da resolução paterna. A palavra destacada pode ser substituída por. Então, a palavrinha ele, ela pode ser substituída por pai, por Newton, por Estevão ou por Machado de Assis. O que vocês acham? Então, vamos entender um pouquinho. Ó. Disse ele ao saber da resolução paterna. Então, ó, a A já não é, porque paterna vem de pai. Então, já não é pai. Newton. Quem era Newton? Era alguém lá que apareceu na história, mas também não pode ser substituído por ele. Quem era o estudante que apareceu muito tempo na história? Como é que ele se chamava? C. Estevão. E o último, Machado de Assis. Quem era Machado de Assis? Ele participou da história? Ou ele foi o escritor da história? Escritor, né? Então, qual a resposta que sobrou pra gente? Foi a do Estevão, né? Isso. Ok, muito bem. Então, pessoal, nossa aulinha de hoje é essa. E eu vou estar mandando para vocês agora. Beijos.